nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir para vocês humildemente para deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias do Corinthians atualizadas todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo porque temos informações importantíssimas sobre o mercado da bola. Será que o Alex Sanches pode vir jogar no Corinthians? Temos informações importantes. E o Roger Guedes vai para o Qatar ou vai ficar no Timão? Temos atualização também sobre esse caso. E é claro que vamos comentar sobre a partida de hoje contra o New Old Boys. Então, sem mais delongas, já vamos iniciar o vídeo falando da partida. Fiel, Corinthians joga hoje na Neoquímica Arena diante do seu torcedor pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana contra o New Old Boys. Fiel, é o time mais forte que o Corinthians vai enfrentar até agora. Uma verdadeira prova aí para a molecada do Corinthians. Time que temos alguns destaques em particulares, como Felipe Augusto, como Carlos Miguel, como Matheus Araújo. Temos alguns nomes importantes aí que vão jogar, que estão jogando bem e que pode nos ajudar, como o Guilherme Biro também. Teremos algumas ausências importantes que poderiam jogar essa partida. O Renato Augusto, por exemplo, não vai para jogo. Ele poderia ser relacionado para a partida, estava cogitado para jogar e não vai jogar. Outro jogador que não vai ser relacionado até esse presente momento, pelo menos, é o Roger Guedes. Roger Guedes aí que poderia ir para jogo, era dúvida se ia jogar ou não e não deve ser relacionado também. O Luxemburgo deve entrar com o time totalmente reserva. Fiel, eu já deixei claro a minha opinião aqui em outros vídeos. Eu não entraria com o Corinthians com o time reserva. Eu entraria com um time totalmente titular para buscar essa vaga para a quarta de final. Até porque vamos jogar em São Paulo, na Neoquímica Arena, diante do nosso torcedor e precisamos fazer um resultado aqui. Será que já não era a hora do Corinthians olhar para a Sul-Americana com mais carinho? Não que a molecada não mereça perder a titularidade. Eles merecem sim, estão fazendo um bom papel. Mas eu acho que chegou a hora do Corinthians levar mais a sério. Até porque a Sul-Americana ela dá bonificações em dinheiro e dá a vaga direta para a Libertadores, coisa que está muito difícil a gente conquistar no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians deveria dar uma atenção. Eu entraria com um time totalmente titular, até porque falta 15 dias ainda para o Corinthians jogar o jogo 2 contra o São Paulo da semifinal lá no Morumbi. O jogo é dia 16, faltam 15 dias para a gente chegar lá. Então não tem por que o Corinthians poupar. Por que o Vanderlei está poupando, sendo que tem tanto tempo ainda para a gente enfrentar o São Paulo? Eu entraria com um time totalmente titular, faria o resultado aqui, para a gente depois lá no jogo de volta, a gente entra com as reservas, aí dá para poupar, porque você já tem um resultado à frente e fica mais fácil. Vale lembrar também que temos que aproveitar o Roger Guedes, enquanto ainda está no Corinthians, que poderia jogar essa partida e nos ajudar muito. Mas eu quero que vocês comentem aí, eu quero saber a sua opinião, que nesse canal é de suma importância, eu respondo todos os comentários, sem exceção. Fiel, mas comentem aí, vocês entrariam com o time titular? Sim ou não? Quero saber a sua opinião e por falar em Roger Guedes, vamos falar sobre ele. Fiel, não é novidade para ninguém que o Qatar chegou com um caminhão de dinheiro, oferecendo 50 milhões para o Corinthians pelo passe de 40% e 80 milhões para o Roger Guedes, livre de imposto, livre de nada. 80 milhões líquidos só para ele aceitar e jogar, fora os 4 milhões de reais mensais. O Corinthians briga com as moedas que tem. O Corinthians fez uma proposta para o Roger Guedes, uma renovação de contrato, com cifras maiores do contrato atual. Porém, não chegam nem perto do que o clube do Qatar ofereceu para o Roger Guedes, tá, Fiel? O Corinthians espera aí, infelizmente, perder o Roger Guedes aí nos próximos dias. Eu não sei quando que será essa perca. Esperamos que o Corinthians consiga negociar com o atacante para ficar até o final da Copa do Brasil, pelo menos. Tá? O Corinthians já entendeu que é difícil segurar o jogador e a decisão está totalmente na mão do Roger Guedes. A decisão está na mão dele. Ele vai dizer o sim ou não. O Corinthians não tem como fazer nada.
é muito dinheiro envolvido. A vontade do presidente do William Monteiro Alves, apesar dele ter sido alvo de críticas e críticas e críticas aqui, que eu mesmo já critiquei muito, que eu sou contra essa chapa Renovação e Transparência, realmente desta vez ele está certo. O Corinthians não pode fazer nada. Ele tem a maior parte dos direitos econômicos. E essa decisão de ir para o Catar ou não está totalmente nas mãos do Roger Guedes. O que nos resta é esperar para ver qual caminho o jogador aí vai tomar. Só que essa decisão do Roger Guedes também, pessoal, ela tem peso em outras decisões do Corinthians. E eu vou explicar para você. Porque agora, meu amigo, é só notícia do mercado da bola. Por isso que é importante você se inscrever em nosso canal. Aqui trazemos notícias atualizadíssimas do Corinthians, detalhadas para você como você merece. Por que a decisão do Roger Guedes, fiel, é importante para outras decisões do Corinthians? Como vocês já ouviram falar, que explodiu aí, Alexis Sanches, atacante de grande destaque no Barcelona, conhecido mundialmente, jogou no Arsenal, jogou no Inter, jogou em vários clubes de grande expressão da Europa. O último clube que ele atuou foi no Olympique de Marseille. Foi oferecido ao Corinthians. Diferente, o Corinthians não foi lá procurar. Os empresários entraram em contato com o Corinthians e ofereceram um jogador para atuar. Isso é muito importante, porque é uma negociação fácil. É lógico que existem os valores envolvidos para ver se agrada ambas as partes. Mas, corintianeiro, por que você está falando isso? O que isso tem a ver com o Roger Guedes? A decisão do Roger Guedes vai decidir se o Corinthians vai negociar com o Sanches ou não. Até então, o Corinthians não negocia com o Sanches, porque o Roger Guedes ainda está em pauta. Se o Roger Guedes decidir ficar no Corinthians, o Alex Sanches está totalmente descartado. O Corinthians não vai negociar com ele. Então, o Corinthians aguarda uma posição do Roger Guedes para poder negociar com o jogador. Corintianeiro, mas o mercado da bola fecha no dia 2 agora. Não, fiel, o Corinthians pode negociar com qualquer jogador, mesmo com o mercado da bola fechado, desde que ele não tenha nenhum vínculo empregatício, ou seja, que ele não esteja jogando em nenhum time, que ele não esteja com um contrato vigente. O Corinthians pode contratar qualquer jogador, desde que ele não esteja com um contrato vigente, tá, fiel? Então, como o Alex Sanches não tem, o Corinthians pode contratar ele a qualquer momento aí. Mas o Corinthians aguarda a decisão do Roger Guedes para tomar certas atitudes, para ver se negocia com o jogador ou não. Por isso que eu acho importante o Corinthians tomar partido sobre isso e pressionar o Roger Guedes sim, falar se ele quer ficar, se ele não vai, se ele vai ficar com a gente até o final da Copa do Brasil, até para o Corinthians não ficar dormindo no ponto e perder grandes oportunidades de mercado como essa para outros times. Porque o Alex Sanches não foi oferecido somente para o Corinthians. Com a possível perca do Soares para o Grêmio, foi oferecido para o Grêmio também. Então é importante que o Corinthians tome partido, até porque o Corinthians é a preferência do jogador pela vitrine que o Corinthians tem no Brasil e no mundo. Então o Corinthians tem que andar de forma rápida, não fazer igual fez com o Vitor Pereira, que ficou enrolando, o Corinthians enrolando, e depois fechou o Flamengo. Não tinha mais treinador no mercado e a gente teve que ficar com o Dorival Júnior. Então é de grande importância que o Roger Guedes tome essa decisão rápida, se vai ficar até a Copa do Brasil, se vai sair agora ou se vai ficar permanentemente, até para o Corinthians saber quais passos devem tomar. Então, fiel, estou transferindo bem, estão captando a notícia, Corinthians e Alex Sanches. Corinthians espera a definição do Roger Guedes para negociar com o jogador. Ele não está descartado. O Corinthians segurou as negociações, congelou por um certo momento, para esperar a decisão do Roger Guedes para ver qual caminho seguir, tá, fiel? Fiel, como eu disse, é tudo sobre o mercado da bola agora. E a notícia que eu quero trazer para vocês não é menos importante. Até porque a gente tem que ficar atualizado do que acontece no cenário esportivo brasileiro. Choveu de comentário no YouTube me perguntando se eu estava ciente sobre o Pedro, que estão saindo notícias aí que o Corinthians poderia contratar o Pedro do Flamengo. Depois da repercussão negativa que aconteceu lá dentro, em que o preparador lá físico deu um soco na cara do Pedro, lá, enfim, vocês já sabem dessa notícia, porque passou em todos os meios de comunicação esportivo, até jornais aí passou sobre este caso, né?
Então, o que acontece? O Pedro tem a chance de desvincular do Flamengo, de quebrar o seu contrato sem pagar sequer R$ 1. Por quê? Cai no vínculo de contrato, ele pode pedir a exclusão do seu contrato por justa causa. Tá? O Flamengo aí pode perder um jogador avaliado em 300 milhões de reais porque um cara deu um soco nele lá e ele pode pedir o seu vínculo de contrato. Então o Pedro pode ficar sim livre no mercado, porém não são as notícias que estão circulando. O Pedro tem um contrato com o Flamengo, tem um vínculo contratual e mesmo que ele consiga essa façanha, ele já jogou 7 jogos no Brasileiro, não pode jogar Brasileiro pelo Corinthians. Ele já jogou Copa do Brasil pelo Flamengo, não pode jogar pelo Corinthians. Ele já jogou Libertadores pelo Flamengo, não é o caso do Corinthians, porque o Corinthians já foi eliminado. A gente utilizaria o Pedro só na Sul-Americana, ou seja, pagaríamos um salário enorme para o Pedro, para ele disputar apenas um campeonato e poder jogar os outros campeonatos só depois de dezembro aí, com mais de 5 meses. Então não faz sentido algum esse tipo de contratação. Se vocês verem Pedro em capa aí, fiel, é misclique. O pessoal está induzindo vocês ao erro aí e brincando aí com sua paixão. Pedro não tem condições nenhuma hoje de vestir a camisa do Corinthians por esses fatos. Caso ele tivesse aí, se pudesse jogar o Brasileirão, se pudesse jogar a Copa do Brasil, se pudesse disputar todos os campeonatos do Corinthians, com certeza aí poderiam abrir margens para especulação, para sondagem, caso ele consiga desvincular o seu vínculo contratual com o Flamengo. Mas não é o caso aqui, ele já jogou todos os campeonatos e não faz sentido nenhum o Corinthians contratar o Pedro. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians que você vai ouvir é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueçam de deixar o seu like, tá, fiel? E se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!